Meus amigos e minhas amigas, muita paz. Que Deus nos abençoe. O tema que nós vamos abordar no vídeo de hoje é um tema muito grave. É sobre o suicídio inconsciente. Para que nós possamos ter uma ideia, a cada 45 segundos no mundo, uma pessoa comete o suicídio. No Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa se mata. E observemos que nós encontramos aí uma subnotificação. É muito mais que isso. Porque muitas pessoas se atiram debaixo de um automóvel e é tido como atropelamento na estatística. Muitas pessoas se jogam da cobertura de uma casa e na estatística pode constar como um acidente, quando na realidade é suicídio. Então o número é muito maior. Imaginemos, a cada 45 segundos uma pessoa no mundo busca a autodestruição. Nós sabemos que as causas são diversas. Surtos psiquiátricos, psicóticos, depressão, perdas, na verdade. Às vezes, jovens, adolescentes, porque terminam um namoro, cometem um suicídio. Pessoas que eram ricas e de repente se encontram na miséria, cometem suicídio. Por várias questões, pelo vazio existencial, as pessoas muitas vezes buscam a morte. Entretanto, nós que acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que a morte não é o fim. Se busca a fuga de um problema que angustia, de uma dor que dilacera, e se vai ao encontro de uma dor muito maior. A destruição do templo do espírito, que é o corpo. E o mergulho na vida, porque a vida continua, acrescentando-se mais angustiante problema, que é o suicídio. E várias pessoas que cometem esse ato buscam de várias formas. Tiro, se jogam na frente dos carros, dos automóveis, pulam de prédios, usam veneno para destruir a própria vida. Entretanto, o nosso tema de hoje é um suicídio inconsciente. Acreditem, vários espíritos chegam ao mundo espiritual todos os dias. Milhões de espíritos chegam ao mundo espiritual através do suicídio inconsciente. Mas o que vem a ser isso? Precisamos falar um pouco sobre a nossa energia vital. Nós temos em nosso corpo é portador de uma energia, de um fluido vital. Essa energia que faz com que o corpo fique vivo durante um período. 10, 50, 60, 80, 90 anos, 100 anos. Hoje nós já estamos no advento dos homens e mulheres centenários. É essa energia vital que faz com que o corpo permaneça funcional durante anos e anos e anos a fio. Entretanto, algumas atitudes, alguns hábitos nossos, faz com que esse fluido possa diminuir e o tempo que foi programado para vivermos aqui vai ser reduzido por essa diminuição do fluido vital. Porque nós, através dos excessos, nós desgastamos esse fluido vital. Ora, se o meu fluido vital
iria trazer para mim a possibilidade de viver até 90 anos, e através do meu comportamento, dos meus hábitos, dos meus excessos, eu desgasto esse fluido vital, e eu venho a desencarnar, o meu corpo vem a morrer aos 70 anos, eu desencarnei antes do tempo. E se eu desencarnei antes do tempo, é suicídio. Muitas vezes as pessoas dizem, a pessoa só morre na hora, na data certa. Não, não é bem assim. A pessoa pode morrer, o corpo pode morrer, mais ou menos no tempo que foi programado. Mas, desgastando esse fluido vital, o corpo pode morrer antes do tempo. E o espírito desencarnar antes do tempo. Mas, se vivemos uma vida equilibrada e, além disso, amamos e servimos, poderemos ter acréscimo desse fluido, dessa energia e viver até mais do que foi programado. Mas hoje nós estamos falando do suicídio inconsciente. Aquele que a pessoa não comete pulando de um edifício, se jogando na frente de um automóvel, ingerindo um veneno, mas aquele suicídio que vai acontecendo aos poucos, no desgaste dessa energia vital. E nós colocamos didaticamente 3 categorias de ações, de comportamentos que podem destruir esse fluido vital, que pode desgastar esse fluido vital. O primeiro são os excessos de todos os tipos. Excesso de alimentação. Se alimentar bem não é comer muito. Se alimentar bem é ter uma alimentação balanceada. Comer muito pode desgastar o vaso físico. E pesquisas mostram, quando nós ingerimos alimentos além, quando a gula nos chega, o desgaste que o corpo vai ter para digerir esses alimentos, metabolizar esses alimentos, vai ser tão grande que vai gerar radicais livres que aceleram o processo do envelhecimento. Consequentemente, o desgaste. Então, a alimentação tem que ser equilibrada. Então, excesso de alimentação pode desgastar esse fluido. Excesso de trabalho. Trabalhar demais em busca de coisas materiais, além do necessário, desgasta o nosso corpo. E é interessante porque muitas vezes nós criamos necessidades desnecessárias. Se nós formos chegar em nossa casa hoje e dar uma olhada, tem muita coisa que nós compramos e não usamos. Muita coisa que nós adquirimos com muito sacrifício e não desfrutamos. Está lá no canto jogado, no guarda-roupa, num quarto, num canto. Então, o excesso de trabalho desgasta o corpo físico. O uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Noites perdidas, em farras, onde há um desgaste muito grande, quando se acumula muitas vezes a própria noite que se perde, somada ao uso de drogas, a práticas exaustivas sexuais, sem equilíbrio, tudo isso desgasta o nosso organismo. Só que dentro desse quadro, que é o nosso segundo tópico, nós não damos a atenção necessária. Nós estamos falando das emoções. As emoções também desgastam o nosso corpo. As emoções diminuem o nosso fluido vital. Existem filosofias milenares e hoje comprovadas cientificamente, que
que mostram a ação das nossas emoções em nosso corpo e o resultado dessas emoções debilitando o nosso organismo e causando doenças. Nós vamos citar apenas 4 emoções. A tristeza. A tristeza, ela, segundo a medicina chinesa, por exemplo, a tristeza, ela afeta os pulmões. E observemos que a pessoa, quando está triste, ela está suspirosa. Ela está suspirando. Olha o ar. Dificuldade de colocar o ar para dentro, que tem que fazer o quê? Respirar a longos haustos. Suspirar. Lembram que no final do século XIX, início do século XX, se dizia que a tuberculose era a doença dos tristes, dos apaixonados, da dor de cotovelo? Muitos apaixonados ficavam tuberculosos. Então, a tristeza afeta os pulmões. Muitas pessoas que tiveram tuberculose, por exemplo, elas narram que momentos antes da crise de hemoptise, momentos antes de vomitar sangue oriundo dos pulmões, por causa da lesão do bacilo de Koch, essas pessoas relatam uma grande tristeza antes do evento. E isso eu posso comprovar a vocês na prática, na minha vivência. Há alguns anos eu tive tuberculose e eu tive crises de hemoptise, vômitos de sangue. E eu garanto a vocês, estudando o meu depoimento, todas as vezes que eu tive, foram várias vezes, que eu tive a crise de hemoptise, cerca de 5 minutos antes, eu era invadido por uma tristeza tão profunda, e eu, a partir daí, começava a vomitar sangue. Isso é real, não é fictício. Segunda emoção, medo. O medo, segundo várias filosofias, afeta os rins. Quantas vezes nós soubemos de casos de pessoas que passaram por um momento de um medo muito agudo, muito forte e fizeram xixi, não é? Urinaram de forma incontrolável. É o medo afetando os rins. A raiva afeta o fígado. Quantas pessoas se queixam depois de desconforto na região do fígado, de azia, que muitas vezes é bile jogado no fígado, aumento da acidez do estômago, nessa região de estômago, intestino, fígado. A raiva atua nessa região, levando transtornos. E euforia afeta o coração. Euforia é o desequilíbrio da alegria. Olha que coisa interessante. Até para sermos alegres, temos que ser educados. Não é ser engessados. Porque uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, a sua alegria se expressa com gestos, com palavras, com atitudes que têm sentido. Uma pessoa com euforia, ela sai do seu equilíbrio. Imagine, quando nós vemos jogo de futebol, não é? Quando um time ganha, o torcedor sobe no capô do carro e faz gestos que não significam nada, é porque ele está eufórico. E a euforia, sendo desequilíbrio, afeta o coração. Então nós temos que ter cuidado com as nossas emoções, porque as nossas emoções afetam o nosso corpo. Quantas vezes, depois de um momento de raiva, nós estamos com náusea, com dor no estômago, com tontura, com dor de cabeça, a pressão sobe. As emoções trazendo para nós desequilíbrios. Desequilíbrios estes que vão causar desgaste do fluido vital. Desgaste do fluido vital que vai reduzir o nosso tempo de vida na Terra. Redução de tempo de vida na Terra que é suicídio.
inconsciente, mas é suicídio. O terceiro tópico são os nossos sentimentos. Os sentimentos em desequilíbrio nos adoecem. Por exemplo, a mágoa que se transforma em ressentimento. O ressentimento pode causar câncer. E é verdade. Porque no nosso peito, o coração, ele tem a função de bombear o sangue. Mas o coração, fazendo uma análise psíquica, psicológica, são os nossos sentimentos. Lembra do coração? Eu estou amando, aí tem um coraçãozinho. De repente acabou o relacionamento, aí vem um coração partido. Não é verdade? Então, nós colocamos aqui os sentimentos. Nós somatizamos aqui os sentimentos. E quantas vezes nós falamos, fulano, o que você fez, você deu uma facada aqui, e batemos no peito. Quantas vezes dizemos, olha, essa dor que eu estou sentindo aqui, eu vou levar para o caixão, eu vou levar para o túmulo. E aí eu falo, você não vai levar para o túmulo essa dor. Essa dor que vai te levar para o túmulo. Porque pesquisas na Europa mostram que mulheres que tiveram câncer de mama, a maioria, numa pesquisa feita, era na mama esquerda. E quando se fez a pesquisa em todas as mulheres que tinham câncer na mama esquerda, tinha histórico de ressentimento, de mágoa, de guardar aqui a dor do ressentimento, a dor da mágoa. Então, o ressentimento pode causar câncer. O ódio. O ódio afeta o coração. Tem pessoas que morrem de ódio. No momento da explosão de ódio, o coração não aguenta. Aí dá um infarto e morre. Começa a apresentar hipertensão arterial, que pode desencadear um acidente vascular encefálico, que pode desencadear a morte, ou uma diminuição muito grande da capacidade funcional, impedindo que a pessoa tenha uma vida normal, que poderá trazer tristeza, angústia, se transformar numa bola de neve e a pessoa morrer. Sentimento de vingança. Quem tem esse sentimento de vingança vive a vida do outro na busca da desforra, a inveja. O invejoso cria para si um inferno particular. Tudo isso desgasta a nossa energia vital. Excessos de todos os tipos. Alimentação, excesso de alimentação, excesso de trabalho, uso de drogas lícitas e ilícitas, noites perdidas, tudo isso desgasta o nosso corpo. As emoções em desequilíbrio, a tristeza em excesso, o medo, a raiva, a euforia, os sentimentos negativos, o ressentimento, a mágoa, o ódio, a vingança, a inveja. Tudo isso gera desgaste de nossa energia vital, que vai diminuir o nosso tempo na Terra, que vai ser considerado como suicídio inconsciente. E aí, o número de pessoas que chegam no mundo espiritual, dentro do suicídio inconsciente, é bem maior do que aqueles que cometem o suicídio de uma forma voluntária. E aí chega no mundo espiritual e se surpreende. Muitas vezes é considerado suicida. Muitas vezes, em zonas de sofrimento, é chamado de suicida e não entende. Mas eu não sou suicida, eu não me matei. Eu não atirei na minha cabeça, eu não tomei veneno, não me joguei de um edifício, eu não me joguei embaixo de um carro. Como é que eu sou suicida? É considerado suicida. Todo aquele que desgasta a sua energia. Todo aquele que mergulha nos excessos, seja físicos, emocionais ou do sentimento.
E as consequências são dolorosas, que nós falaremos em um outro momento. Só que eu tenho uma coisa para dizer a vocês. É uma coisa muito interessante. Você que acabou de escutar esse vídeo, para você de agora em diante, o suicídio não será mais considerado inconsciente. Sinto desalentá-los, mas alegro-me em alertá-los. Vocês não poderão chegar no mundo espiritual e dizer, eu não sabia. Porque Cláudio Emanuel Abdala fez um vídeo no canal Caminho Luminoso sobre o suicídio inconsciente, levando vocês para a consciência. Então essa desculpa vocês não vão ter mais. E o que fazer agora? A vida nos convida ao equilíbrio. De agora em diante, educarmos a nossa boca, educarmos as nossas ações, educarmos o que usamos, o que ingerimos, educarmos as nossas emoções, educarmos os nossos sentimentos, termos uma vida mais tranquila. Mas, Cláudio, na confusão desse mundo, como é que eu vou ter uma vida tranquila? A tranquilidade é uma conquista interna. A paz é uma conquista interna. Independe das confusões externas do mundo. Tanto que se você estiver num lugar paradisíaco, se você estiver num lugar de paz e de tranquilidade, você não tiver dentro de você a paz e a tranquilidade, você vai estar em conflito, em angústia, em sofrimento. Por outro lado, você pode estar num lugar conflituoso, num lugar de agressões, num lugar de confusões, mas se você estiver dentro de si, pacificado, tranquilo, nada de fora tirará a sua paz de dentro. Então a paz é uma conquista interior. Então, meus queridos, vocês não vão mais dizer, eu não sabia, agora já sabemos. Vamos trabalhar em busca de uma vida equilibrada, principalmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, ter o hábito da prece, a oração, ter o hábito do silêncio. É importantíssimo tirarmos alguns momentos no dia e ficarmos em silêncio no encontro conosco, na busca da paz interior, para que possamos cumprir aqui na Terra não apenas a programação de atividades, de ações, de atitudes, mas também cumprirmos aqui na Terra o tempo determinado e não chegarmos no mundo espiritual como suicidas. Temos certeza que a partir de hoje a nossa conduta será outra e nós vamos recuperar o tempo perdido e vamos sim, no momento certo, vamos desencarnar sim, mais ou menos na época que foi programada, e não chegaremos no mundo espiritual como suicidas inconscientes. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.